Não poderia deixar de citar que você falou sobre a bomba. Bomba em paralelo. O que você me diz? Cara, esse é um ponto que o pessoal até briga comigo quando eu falo, né? Qual que é a ideia, né? Eu tenho uma bomba, então que nem tem as duas canecas aqui, elas estão em paralelo. Primeiro, o que é estar em paralelo? Tá. Significa que a descarga das duas bombas vão se juntar numa tubulação. Um tubo só. Então vamos dizer aqui, né? Se aqui é uma tubulação, sai a descarga dessa junta aqui, a descarga dela aqui. Liguei essa bomba sozinho. Digamos que ela tenha 10 metros cúbicos por hora de vazão. Você tem um fluxômetro aqui, um medidor ultrassônico, sei lá qual que é, como você está medindo, e está marcando 10 metros cúbicos 10 metros cúbicos por hora, por exemplo. Ligou a segunda bomba, igualzinha, tudo igual. Qual que vai ser a vazão? Elas vão se somar? Então, vão se somar, mas qual que é o resultado? Se essa aqui é 10, aquela outra também é 10 sozinha, quanto que vai ser o resultado? 20? Não. É aí que tá, o pessoal fica bravo comigo. Não é. Às vezes acontece, dependendo da instalação que você tem, você coloca duas bombas em paralelo, você aumenta 7%. Só? Só. Então você imagina, você fala para um cara ali, não ó. faz muito sentido? Então, eu particularmente me falo Melhor assim, trocar a bomba por Para que você está colocando duas bombas em paralelo? Ah, eu estou colocando duas bombas em paralelo porque se quebrar uma, eu tenho a outra. Ok, isso do ponto de vista de manutenção, excelente. Válvula aqui, válvula no recalque, na saída e tal. Então assim, porque eu quero modular e etc e tal. O que acontece? Quando você coloca duas bombas em paralelo, os gráficos se somam. Então, digamos que você tem um gráfico assim, ele está aqui, ele vai se somar. Só que o que determina o ponto de operação da bomba não é a curva da bomba nova, que seria as bombas associadas. Continua sendo a curva do sistema. Então, você tinha uma curva que estava aqui, ela vem para cá, isso tem no livro, inclusive. Sai daqui, vem para cá, só que a curva do sistema continua aqui. Então, o que vai acontecer? Se você tiver uma tubulação com diâmetro pequeno, que é bem comum, porque o pessoal quer economizar no tamanho do tubo, você tem uma curva muito íngreme. Então, você está de uma curva aqui, a outra aqui, a distância entre... a gente poderia até tentar achar aqui, não sei se vai dar para achar. Aí, o que acontece? Não, é isso aqui mesmo. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter aqui, bem na página. Aqui, ó. Você tem uma... É isso. Você tem uma curva aqui. Certo. As duas em paralelo vira essa curva aqui. Então, essa curva é a bomba da curva em paralelo. Tá. E você continua com a curva do sistema. E aí o que acontece? Vai ser legal se for assim. Se eu tiver uma curva do sistema que seja mais... Ela demora mais para crescer. Porque o que acontece? A perda de carga ela é proporcional ao quadrado da velocidade. E a vazão é velocidade vezes a área. Então, para a mesma área, se você aumenta a vazão, o que acontece com a velocidade? Aumenta. Então, se você tiver uma curva muito íngreme assim, ó, o que vai acontecer? Você vai sair desse ponto para esse. Vai aumentar 5%, 10%. Falando... Então, é assim, eu coloco duas bombas em paralelo quando eu quero aumentar a vazão. Ok. Só que você tem que analisar se é realmente viável. Sim. Agora, se você fala para mim assim, eu quero colocar duas bombas em série, em paralelo, porque eu quero modular de vez em quando e tal. É preferível, hoje em dia, o inversor de frequência está mais barato. Sim. É preferível você colocar uma bomba maior, que consiga trabalhar dentro de um range legal de rotação, não muito baixo, porque senão você pode queimar o motor também. Você manja mais disso do que eu. Ventoinha não refrigera aí. Exato. Tem um monte E aí você pode ter que usar ventilação forçada. Tem problema de selo mecânico. A gente vai, você falou do módulo, tem um módulo lá que a gente vai falar de vedação, inclusive selo mecânico. Sim, sim. Então, tipo assim, inversor de frequência para selo mecânico é terrível. Porque tem a parte de desgaste dele que tem a ver com a pressão e velocidades ali, calor gerado, que você muda. Mas vamos deixar isso para outro assunto. Deixa para um outro podcast. Então, o que acontece? No caso é preferível você ter uma bomba maior com um inversor de frequência, que modula o seu processo, do que você ter duas bombas em paralelo com motor fixo. Então, mas esse ponto que você falou, eu olhando assim, ó, não sendo especialista, olhando como se fosse um diretor de uma empresa. Chega você, especialista, e fala, ó, tá vendo essas duas bombas aqui? O aumento que eu tenho de aqui é de 7% só, com as duas juntas. Eu olho assim e falo, então quer dizer que eu tô jogando 93% da minha energia elétrica ou da minha energia mecânica no ralo? Não necessariamente. Tá. Porque que acontece? O que acontece, que às vezes o pessoal confunde, que às vezes em algumas literaturas fala assim que a vazão bombeada vai ser metade de cada uma. Isso é verdade. Tá. Então, se eu tiver, vamos pensar agora, botei as duas bombas em paralelo, venho aqui e faço a medição, 20. Beleza, cada uma está dando 10.
E aí, qual que vai ser a potência de cada um? Rho vezes G vezes Q vezes H. Qual que é o HB dessa bomba, que é a altura manométrica, a vazão que ela está dando, vezes a massa específica, vezes a aceleração da gravidade. Então, se você colocou isso nesse exemplo, então tá 20, cada um tá 10. Desliguei uma, ao invés de ser 10, vai ser 12, vai ser 15, vai ser sei lá quanto, né, a vazão dessa bomba aqui. Então, o que acontece? Agora vamos fazer o contrário. Tá com 10 e ela tá bombeando aqui e está tendo a potência proporcional a 10. Liguei as duas, vamos dizer que as duas juntas deu 15. Cada uma vai estar trabalhando com 7,5. Tá. Então, a potência de cada uma vai ser proporcional. Esse é o ponto, Michele, porque assim, do ponto de vista elétrico, o motor ligado, ele está consumindo. Mas ele tem a ver com escorregamento. Não, né? ele tem a ver com a carga na ponta do eixo. Mas ele, na rotação final dele, 1750, ele tem a corrente nominal dele. Bom, aí eu não vou... Ele vai aumentar, porque assim, ó, ele vai estar rodando na velocidade final. Se você não tem inversor, você está rodando com potência dele total disponível. Não quer dizer que você tem uma carga, um torque contrário que está sobrecarregando. Mas ligado ele está. E ele está sendo alimentado. Então, quando eu ligo, é potência. Bom, potência é o quê? Corrente e tensão. Se o consumo, ele não... que eu não sou da elétrica, eu já não sou tão bom. Mas se o consumo, do jeito que você está falando, se eu estou entendendo o que você está falando, o consumo de uma bomba uma lâmpada acesa. O consumo de um motor elétrico em carga, ele é praticamente o mesmo de um motor sem carga, então nesse sentido você está totalmente coberto. É isso que eu estou falando. Porque para mim, na minha visão de mecânico... Ele não trabalha sobre carga. Não, eu entendi o que você falou. Na minha visão de mecânico, a potência consumida ela é proporcional à corrente elétrica. A elétrica não tem um... Sim, mas é bem pouco a variação. Com pouco. Carga ou sem carga é bem pouco. Se ela está rodando, está disponível na ponta do eixo. Se você está usando ou não, aí é outros 500, entendeu? Então eu falei bobagem. Tá, então é outros 500. Ela está disponível, porque se alimentou com a tensão certa, 220, a corrente nominal está lá, sei lá, 7 amperes. Cara, o que é a potência? Corrente vezes tensão, potência elétrica na ponta do eixo. Entendeu? Agora, se eu tenho um torque contrário, eu vou aumentar um pouquinho a corrente, mas bem pouco, tá? Porque a corrente ela não vai variar significativamente. Não pode. Porque senão eu sobrecarrego o sistema elétrico. Não, porque eu falo assim, você tem a corrente nominal do motor. Isso. Então, se você trabalhar menos... na rampa, aumenta. Mas depois se você estiver trabalhando com... Vamos pensar já em regime. Então, você está medindo só quando o motor entrou em regime. Se ele está com carga menor... A corrente nominal, a corrente dele... Vai ser a corrente nominal de trabalho dele. Continua sendo nominal? Isso, continua sendo nominal. E quando é que dá mais? Só quando aumenta Quando parte. Mas quando está com carga elevada também. Isso, quando está com carga elevada também. Então, e na partida. Porque imagina para sair da inércia. Então o fluido está parado lá. Em uma partida direta, por exemplo, não tem um software start, não tem nada. Pum! Aí aquela potência, aí tem um torque contrário, aí a corrente vai lá pra cima. Só que o que você está falando, que você está pensando, que o diretor, o gerente que você está falando aí, é um cara que é engenheiro eletricista. E na verdade, muitas vezes ele não é nem uma coisa nem outra. Ele não está entendendo desse ponto. Mas aí ele vai falar exatamente, você está me dizendo que eu fiz um investimento eu tinha feito um investimento de 100 mil aqui no meu sistema. Aí eu fiz mais um investimento de mais 100 mil num outro sistema paralelo e eu vou aumentar só 7% da minha produção? É isso. Entendeu? Eu acho que é muito mais significativo do que a energia. Para ele é o que ele vai enxergar. Sim, é o que ele vai enxergar, mas qual que você já está pensando na parte... Você está pensando já com o olhar do engenheiro eletricista, mas é isso aí. O ponto é pensar no projeto e colocar uma bomba maior, né? Um inversor de frequência. E aí, coloca duas do ponto de vista de confiabilidade, manutenção, tal. Mas é sempre melhor, sempre trabalhar com uma bomba só. É isso mesmo. É muito melhor. O dimensionamento de uma bomba eu quero trabalhar com 2 bombas para cada metade, cara, é um parto. Por que é complicado? Porque se a bomba sozinha, eu vou comprar para a bomba do fabricante, eu tenho que passar para ele qual que é a altura manométrica e vazão. Só que se eu passar para ele que a vazão, que nem vamos pegar o exemplo que eu falei lá, cada uma tá 15 as duas, cada uma tá com 7,5 de evasão, que 7,5 metro cúbico por hora, por exemplo. Se eu passar 7,5 metro cúbico por hora para ele especificar a bomba, vai vir uma bomba errada, porque ela é 7,5 trabalhando em conjunto. Então eu vou ter que selecionar uma bomba que é, por exemplo, 10, para quando ela estiver em conjunto,
ela trabalhar com 7,5, entendeu? Então é muito mais, assim, a chance eu falo que o inversor de frequência, ele é o amigo do projetista da instalação, porque ele ajuda a corrigir, né? Inclusive, que eu até costumo falar que a engenharia, ela não é ciências exatas, é ciências aproximadas, né? Sim, aproximada. Porque é tudo tem mais ou menos, né? E você vê, você falou de corrente de motor. Sabe o que ferra muito a corrente? Cavitação. Por quê? Tem fluido ou não tem fluido? Imagina que está 1.700 RPM, aqui, aí tem fluido, aquele fluxo contínuo. Daqui a pouco, uma bolha de ar. Daqui a pouco vem de novo, pau, dá aquele tranco. Ele entendeu? fica oscilando ali. Exatamente. Aí a corrente vai lá para cima. É prejudicial para o sistema mecânico e para o sistema normalmente elétrico. eu falo da mecânica, mas é legal. Dessa parte da elétrica eu já não sei. Porque você oscila a carga na ponta do eixo e ele tá lá rodando a né? Aí depois daqui a pouco vem um fluido e dá uma cacetada. Mas essa discussão eu faço, inclusive eu coloco as imagens que eu uso ali, eu fiz um softwarezinho para didático, para justamente que eu vario, né, a curva do sistema para mostrar exatamente essa questão. De quando você coloca duas bombas em paralelo, nem sempre você vai ter muita efetividade de aumento de vazão.